médicos realizaram ontem um novo procedimento no ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar controlar as crises recorrentes de soluços. A equipe fez a cirurgia no Hospital DF Star, em Brasília, e manteve Bolsonaro sob observação intensiva. O cirurgião Cláudio Birolini informou que o quadro do ex-presidente exige acompanhamento contínuo. O tratamento consiste no bloqueio do nervo frênico responsável pelo movimento do diafragma. Segundo os médicos, serão necessárias 48 horas para avaliar possíveis complicações. A previsão é de que Bolsonaro permaneça internado até a próxima quinta-feira, dia 1º de janeiro. No último sábado, os médicos fizeram o procedimento do lado direito. Ontem, a equipe repetiu a intervenção no lado esquerdo dessa vez para reduzir os sintomas. Os médicos identificaram elevação da pressão arterial. Exames também apontaram episódios frequentes de apneia do sono. O cirurgião confirmou que Bolsonaro apresentou mais de 50 interrupções na respiração por hora. Na semana passada, o ex-presidente já havia passado por cirurgia para a correção de 2 hérnias. Antes da cirurgia mais recente, o filho do ex-presidente, o vereador de Balneário de Camboriú, Jair Renan, comentou que o pai não estava bem. Eu quero chamar a nossa comentarista Berenice Leite. Bom dia, Berenice. E que sofrimento de Bolsonaro. Seja muito bem-vinda ao Jornal do Oeste, primeira edição, depois de ter alta nestas condições de saúde que pedem cuidados. Ele deve voltar aí para a detenção. E onde estão, agora eu pergunto, os direitos humanos que são tão aclamados pela esquerda? Berenice, bem-vinda. Oi, Tawane, muito bom dia para você, para nossa audiência, penúltimo dia do ano. Pois é, e o ex-presidente Jair Bolsonaro continua padecendo, sua saúde comprometida em fator daquela facada em 2018. A gente sempre vai frisar os motivos pelos quais Bolsonaro está passando aí pela sua 10ª intervenção cirúrgica, né? E a expectativa agora é de que haja uma melhora. Essa parte onde você relata ali, né? Essas 50, pelo menos, interrupções ali durante a sua respiração, também os médicos falam sobre a apneia do sono, e daí a importância em se observar essas primeiras 48 horas após esse último procedimento cirúrgico, que tem o objetivo de conter esses soluços intermináveis, né, que acabam ali comprimindo o diafragma do ex-presidente e causando muita dor, né, algo assim muito dolorido. Já conversei, inclusive, com outras pessoas que passaram por situações semelhantes, essas crises de soluço, quando a parede intestinal, né, ela tem algum tipo ali de bloqueio, e a gente sabe que o ex-presidente já perdeu boa parte do seu intestino nessas intervenções cirúrgicas, então é algo muito preocupante. A família, claro, está ali do lado dele nesse momento, e existe uma preocupação de como será essa pós-cirurgia, essa recuperação, porque o ex-presidente cumpre uma sentença, a princípio, lá na Superintendência da Polícia Federal, que fica aqui no Distrito Federal, numa sala de 12 metros quadrados, Tawane, sem nenhum tipo de respaldo médico, inclusive, né? Se ele precisar ali de um atendimento médico urgente, não existem médicos ali disponíveis para que ele possa ser atendido de forma imediata. Daí a importância, né, dos direitos humanos, como você bem citou, porque está lá na nossa Constituição, a saúde é um direito de qualquer cidadão, independente dele ser o ex-presidente da República, né? E eu volto a frisar aqui palavras, inclusive, né, do nosso mestre Augusto Nunes, que já falou no sentido de ex-presidentes da República, o respeito que ele traz ali em fator dos votos dos seus eleitores, enfim, é considerado praticamente uma entidade, um ex-presidente da República. E nesse momento a gente percebe que Jair Bolsonaro não tem ali sequer o mínimo, o básico, né? O que ele precisa nesse momento é uma prisão domiciliar.
não deveria estar preso, não estamos aqui normalizando, mas sabemos que esse foi um processo persecutório, um julgamento que correu de forma muito rápida e a sentença está aí. Então, em torno dessa recuperação do ex-presidente Jair Bolsonaro, para garantir, né, que ele realmente tenha uma recuperação de forma efetiva, a prisão domiciliar, prisão domiciliar humanitária, nesse momento, é a única opção. Agora, cabe ao juiz, que deveria ser um novo juiz, de acordo com o Código de Execução Penal, né? Seria um novo juiz que julgaria essas questões que envolvem uma pessoa depois do trânsito em julgado, né? No entanto, o ministro Alexandre de Moraes não abre mão desse processo, mesmo após o trânsito em julgado. Volto a frisar aqui, não deveria ser ele o juiz de competência para agora decidir decisões após a sentença. No entanto, está mais uma vez nas mãos dele essa decisão, se Bolsonaro poderá cumprir essa pena de mais de 20 anos, né, quase uma sentença perpétua dada a idade do ex-presidente, se ele vai poder cumprir pelo menos em domicílio e com os cuidados médicos necessários, Tawane. Pois é, Berenice, além de você, a gente tem aqui também outros comentaristas que eu vou dar as boas-vindas. O Alexandre Magnani já deve estar na tela aqui conosco. Você pontuou coisas muito interessantes, Berenice. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Jornal do Oeste, primeira edição. E eu já tenho um ponto aqui, parece ser cada vez mais delicada a situação do ex-presidente Bolsonaro, levando em consideração não somente a necessidade de atendimentos médicos frequentes ali, mas o fato dele estar preso, por a condenação pelo menos é de 27 anos e 3 meses. Lembrando, qualquer movimento de Bolsonaro é necessária a autorização do ministro Alexandre de Moraes. Então, levanto essa questão para você, como a Berenice pontuou, será que há possibilidade de uma prisão domiciliar, como houve para outras pessoas que tiveram essa oportunidade? Não há como esquecer, por exemplo, claro, são situações um pouco diferentes na proporção, mas Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que faleceu na Papuda, infelizmente, por falta de atendimento médico. Alexandre, bem-vindo. Bom dia, Tawane. Bom dia, Berenice. Bom dia a todos que estão nos assistindo nessa manhã do penúltimo dia do ano. E certamente, o que nós estamos assistindo com o presidente Bolsonaro é algo que não é humano. O presidente tem série de comorbidades, ele é um senhor de idade, já se aproximando ali, já passado os 70 anos de idade. E ele não tem condições, não tem saúde para estar confinado numa cela com essa série de problemas de saúde. É um senhor que já tem problemas desde a facada lá de Juiz de Fora, desde então vem passando por uma série de cirurgias que tem complicado a sua rigidez. Então, o presidente Bolsonaro, por tudo que está posto, é extremamente necessário que ele passe a cumprir a prisão domiciliar. Então, nós observamos que ele realizou a cirurgia na última semana, teve que fazer uma cirurgia de emergência durante o final de semana e ontem, na segunda-feira, realizou a outra cirurgia que ele já estava previsto ser feita. Então, o presidente Bolsonaro, ele não tem condições de continuar naquela cela que já foi relatado pelos próprios filhos, que é um espaço minúsculo, não tem espaço para ele se locomover decentemente. Ele tem 2 horas de banho de sol em um lugar que também não é adequado para esse tipo de, 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 de necessidade de sair da cela. Então, essa questão do presidente Jair Bolsonaro, até a avaliação de vários juristas já foram feitos nesse sentido, é necessário que ele vá para casa. Assim como foi feito com o general Augusto Heleno, vale ressaltar, que o general Heleno foi constatado que ele tem Alzheimer, é um senhor de 78 anos de idade, e foi concedida a prisão humanitária a ele. Então, assim como foi concedida para o general Augusto Heleno, não vejo qual é a objeção a algo que ponha isso em contrário a ser concedido para o presidente Jair Bolsonaro também. Mas vale ressaltar que vários outros casos, como bem disse a Berenice, não tiveram esse tratamento tão rígido. Então, tivemos traficantes, pessoas de maior periculosidade, que saíam da cadeia da porta da frente sem ter nenhum tipo de comorbidade. Será que eram porque eram os amigos do rei, dos reis, que tinham alguma proximidade, ou eram
ou tinham contratado algum escritório de advocacia ligado a familiares de ministro supremo ou de outros é, entes ali do judiciário, ninguém se sabe o motivo. Mas que casos absurdos que foram feitos, foram feitos. Como podemos dizer aqui, é aquele caso absurdo do André do Rap, que era um traficante, um criminoso já vastamente comprovado a sua ligação com o tráfico, e foi solto e ficou foragido por muitos e muitos e muitos anos. Então, essas questões que põem em xeque a credibilidade da justiça, a falta de imparcialidade, às vezes até pesando para um lado mais até pessoal, vamos dizer assim, põe em xeque a credibilidade da justiça e acredito que sim, a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro seja adequada para o momento. Pois é, Alexandre, você acabou de fazer uma citação, né? Mencionou ministros. Antes da gente chegar nesse assunto, eu vou chamar o Anderson Scardoelli, que está aqui conosco também, já aparece na tela. Anderson, seja muito bem-vindo, bom dia para você ao Jornal do Oeste, primeira edição. É bom tê-lo conosco novamente. E eu te pergunto também, né, Anderson, como que fica esse quadro do ex-presidente? Ele tem pelo menos uma previsão de alta, mas a gente sabe que o caso dele não é tão simples lá desde 2018. Bom dia, Tawane. Bom dia, Berê. Bom dia, Alexandre. E um bom dia especial a todo mundo que acompanha a nossa programação, está ligado já no Jornal da Oeste, primeira edição. Tawane, a questão do Bolsonaro é como você comentou, a Berê também complementou, o Alexandre também foi nesse sentido. É complicado, né? Desde a internação dele, a internação atual, ele já passou por 3 intervenções cirúrgicas, né? Já passou por 3 cirurgias, por mais que sejam é, cirurgias, procedimentos, digamos assim, simples, querendo ou não é invasivo, né? Tem que mexer ali no nervo, né? Que você explicou bem aí, que é o nervo frênico, que é responsável pela movimentação do diafragma, que é justamente para ver se para ou se diminui pelo menos essa crise de soluço que o Bolsonaro tem sofrido de forma contínua. E aí, pegando os exemplos assim, porque não tem nem como falar, né? A Berê também já falou, né? É sim, o Bolsonaro, né, está cumprindo pena por um processo, digamos assim, estranho, esquisito, né? Uma suposta trama golpista na qual ele seria supostamente o líder, né? É um processo cheio, digamos, de supostos, de supostamente e afins. E não dá para entender por que ele foi processado e não dá para entender muito menos a razão de, até o momento, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não ter concedido a prisão domiciliar ao Bolsonaro. Que aí vale registrar, ele tem a previsão de alta para quinta-feira, dia 1º de janeiro, e uma vez recebendo alta, uma vez saindo do hospital do DF-Star de Brasília, ele será, a mando do Moraes, novamente direcionado, encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde a mando de Moraes cumpre pena ali pela suposta trama golpista. Não dá para entender a razão do processo, não dá para entender a negativa da prisão domiciliar, e ainda mais pegando casos, até tinha separado aqui o André do Rap, mas o Alexandre lembrou muito bem. Mas eu acho que um outro caso emblemático, querendo ou não estar ligado à política também, é o ex-governador do Rio de Janeiro, Tauane. Sérgio Cabral foi condenado a mais de 400 anos de prisão. Tem vídeos, né, de depoimentos dele à Polícia Federal em que ele admite, né, que não sou eu quem está falando, Sérgio Cabral admitiu ser um corrupto, né, admitiu que enquanto governador do Rio de Janeiro ele praticava, liderava ali uma organização criminosa para movimentar, né, para fazer atos ilícitos que a gente conhece como corrupção. Já foi condenado a mais de 400 anos de prisão em diferentes processos, está livre, leve e solto, né? Hoje o Sérgio Cabral é um influenciador digital, né? Você abre ali Instagram, YouTube, tem vídeos dele dando dicas culturais, dicas do que assistir na Netflix. Então você tem o Sérgio Cabral, né? Um réu confesso, um corrupto confesso, livre, leve e solto, passeando ali pelas praias de Copacabana, de Ipanema, gravando vídeo da piscina do prédio dele na zona sul do Rio de Janeiro. Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por um golpe que não existiu,
está ali preso e sabe, né, por enquanto tem a certeza que saindo do hospital recém-operado vai ser encaminhado novamente para uma cela da Polícia Federal. Não dá para entender o Brasil, né? Mas é esse o Brasil do nosso querido, eu estou sendo irônico, do nosso querido STF, Tawane.